convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus mandamentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Ó Senhor.
Eu vou pedir que os músicos entoem para nós o refrão do Salmo, que vai nos ajudar a rezar melhor. Vamos cantar? Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado, Em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ótimo. Agora o tecladista Augusto pode continuar. Certa feita, um homem muito prepotente, muito vaidoso, arrogante, cheio de dinheiro, ele havia comprado novas terras, sem precisão, mas ele comprou novas terras, porque aqueles que amam os bens dessa terra, não há nada que lhes chegue, nunca estão contentes com nada. E aí ele foi procurar nas imediações, né, onde ficava a propriedade comprada. E o fato é que andando com a sua caminhonete elegante, né, chamando a atenção de tudo e de todos, a região ali era pobre, materialmente falando, mesmo andando ele se perdeu e ficou dando voltas. Até que, descendo um pouquinho do salto da sua arrogância, decidiu parar para pedir ajuda. E olhando pela janela, baixando o vidro fumê, né, ele percebeu que havia um senhor numa porteira. As regiões ali eram bem de fazenda, de chácara. E pensou consigo no seu íntimo: vou perguntar para aquele caipira ali, acho que ele sabe me ajudar. Estava lá um senhor, de chapéu de palha, com matinho na boca, tranquilo. Falou: com licença, senhor. Bom dia. Bom dia. Por favor, eu estou procurando o endereço. Diz que a propriedade chama-se X. O senhor sabe onde fica? O senhorzinho olhou para ele. Repete o nome. Tal nome. Ele falou: olha, sei não, senhor. Mas o senhor não mora aqui? Desde que nasci. Mas o senhor não sabe? Sei não, senhor. Bem, tentou uma segunda vez. Olha, diz que fica perto de um tal de Bar do Zeca. O senhor sabe me dizer onde é o Bar do Zeca? Bar do Zeca? Sei não, senhor. E o senhor nasceu aqui? Sim, senhor. Desde que nasci. Já perdendo a paciência a terceira vez, ele disse: olha, diz que fica perto do seu Maneco. Diz que é muito famoso seu Maneco aqui, foi até vereador. O senhor sabe onde é a casa do seu Maneco? O caipira respondeu: sei não, senhor. Aí ele olhou para ele já com raiva e disse aquilo que estava dentro: mas o senhor é um caipira muito atrasado, que não sabe de nada mesmo. O caipira olhou para ele: mas pelo menos não sou eu que estou perdido, né? É o senhor. É sobre isso que nos fala a liturgia de hoje. Sobre se estar perdido no mundo sem saber para onde se vai, e sobre saber quem se é, quais decisões devemos tomar, como nos comportar e para onde ir. É disso que nos fala a liturgia de hoje. Por isso que eu começo com essa história: pelo menos não sou eu que estou perdido, porque se nós olharmos ao nosso derredor, nós vamos perceber um monte de gente que está, talvez até a gente, absolutamente perdida na vida. E é interessante que quando você compra um produto, qualquer que seja ele, principalmente eletrônico, ou um carro, ou quem sabe um celular, geralmente o produto que você compra vem acompanhado disso aqui. Esse aqui, por exemplo, é do microfone, né? Como chama isso? Manual de quê? Instruções, né? Me lembro também, quando a gente compra um carro, a gente nunca lê, está lá no porta-luvas. E a gente nunca usa, até que um dia longe aparece uma luzinha no painel e começa a fazer um ronco estranho. O que você faz? O que será que significa isso? Geralmente, como cheira gostoso o livro, né? Geralmente manual de instrução é uma coisa que a gente nunca vê, e quando vê é porque deu B.O.
Acontece que quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou o ser humano, Deus também fez. Como chama isso aqui? Bíblia. Eu chamo carinhosamente de manual de instruções do ser humano. Augusto, pode baixar o volume do seu teclado, por favor, um pouquinho? Manual de instruções do ser humano, porque aqui está o passo a passo. Mas a turma tem, aliás, não tenha vergonha, quem tem em casa um manual de instrução desse aqui? Levanta a mão. No salão? Estou vendo vocês aqui. Vocês têm? Você também, filho? Quantos anos você tem? Quanto? 11. Já consultou alguma vez seu manual de instrução? Já? Estamos intercedendo por uma pessoa que passou mal aqui também. Já está sendo socorrida. Estamos intercedendo nessa missa na intenção dessa pessoa. Então veja, se você não consulta o seu manual de instruções, e se você só consulta seu manual de instruções quando a vida te apresenta um BO, uma luz no painel da sua vida, meu filho e minha filha, você ainda não é um católico, uma católica de verdade. Porque você não precisa ler o manual do seu carro, você não precisa ler o manual do seu celular, não. Se você quiser conhecer melhor, leia. Mas você tem a obrigação de se autoconhecer. A obrigação de saber o jeito que você funciona. E Deus é tão bom que percebeu que quando Adão e Eva se afastaram dele, nós não saberíamos para onde ir e nós teríamos a sensação de ficarmos perdidos. A gente fica pai, fica mãe, marinheiro de primeira viagem, fala, como é que eu vou educar meu filho? Eu nunca fui pai antes. A gente pega alguma doença e fala, como é que eu vou me comportar? A gente passa por uma crise no casamento e se pergunta, o que é que eu vou fazer? Porque você não se conhece. Você não se conhece porque você não percebeu que um Deus delicado, paterno e amoroso te criou e colocou todas as instruções com capítulos, versículos e também com sumário, para que você possa dar menos cabeçada na sua vida. E é disso que nos fala a liturgia de hoje. Vejamos esta evidência nas próprias leituras sagradas que o Senhor nos dá no dia de hoje. Abra aí a sua primeira leitura no versículo 16. Primeira leitura, versículo 16. Veja Deus falando para nós. E Ele coloca uma conjunção condicional na língua portuguesa, que é se, né? Então veja, eu vou começar e você completa. Se quiseres, agora vocês. Observar os mandamentos, eles te guardarão. Veja como Deus é delicado. Ele não falou assim, olha, eu te ordeno, observa meus mandamentos, hein? Viu? Todo mundo aí, seguindo minhas orientações. Não, não, olha como ele é um gentleman. Como que é mesmo? Se quiseres, o que mais? Observar os meus mandamentos, eles te guardarão. porque o nosso Deus é um Deus que propõe. Nosso Deus não é um Deus que impõe. Ele faz proposições, Ele não faz imposições. Se quiseres. No Salmo, veja aí, na primeira estrofe, todo salmo é uma pérola, mas eu tenho que escolher um pedaço. Então veja aí, na primeira estrofe, nós vamos recitá-lo para Deus em jogral. Primeiro eu, feliz o homem sem pecado em seu caminho. Agora você. Que na lei do Senhor Deus vai progredir. Agora o padre, feliz o homem que observa seus preceitos. Agora você. E de todo o coração procura a Deus. Aqui Deus está dizendo como é que você vai fazer para ser feliz. Quem não quer ser feliz? Todos nós. Ele está nos dando aqui a diretriz. O Evangelho então, meu Deus do céu. Mas vou escolher um versículo. O versículo 19. Olha aí o versículo 19. E eu vou começar. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, vocês, será considerado? Porém, quem os praticar e ensinar, então os mandamentos não são mandamentos. Não são imposições, mas antes são presentes de Deus, para que a humanidade não se perca e para que a tua vida não se torne um fracasso, ribanceira abaixo. E aqui eu quero propor um exemplo bem claro que eu coloquei nos stories do Instagram. Quando a gente está na estrada, ou melhor, na rodovia, que é via rural pavimentada, né? Quando você faz cursinho lá, né? Estrada, via rural não pavimentada. Rodovia, via rural pavimentada. Quando você está na rodovia, mesmo aqui na nossa querida
Castelinho. Logo que você sai da marginal e faz aquela curva, você já começa a observar durante toda a pista uma espécie de cerca que vai murando toda a pista, principalmente quando a gente passa rente a uma ribanceira, que é o caso da Castelinho. Se você olhar para baixo, é um morro, é um precipício, né? Como que chama esse troço aí? A gente chama bem abrasileirado, guarda-reio. Engraçado que a gente pegou uma palavra inglesa e botou aqui, né? Guardrail, que seria guarda, né? A pista, né? Guarda-pista, guardrail, né? Ok, guarda-reio. O guarda-reio sempre me chamou a atenção quando a gente dirige. E hoje eu fiz questão de entrar no site do Detran, só para olhar como que eles definem guarda-reio. E olha que definição interessante. O guarda-reio, ou defensa metálica, é uma forma de proteção para veículos desgovernados, que podem colidir e atravessar os canteiros centrais. Veja bem, não estou lendo a Bíblia, hein? Elas são barreiras instaladas para absorver o impacto dos veículos desgovernados que podem acabar saindo da via, estrada ou rodovias. Olha qual é a finalidade do guarda-reio. Você fala assim, padre, que tem a ver uma coisa com a outra. Agora imagine se o motorista pensasse: esses guarda-reios querem me atrapalhar, porque eu quero me pinchar. Quem em sã consciência quer acabar com a própria vida? A função deles não é a de cercear a liberdade do motorista, mas sim protegê-lo, defendê-lo, para que ele chegue ao seu alvo, para que ele chegue à sua meta e para evitar que o pior aconteça. Muita gente ainda em pleno século 21 acha que as leis de Deus, que os seus mandamentos são um bando de proibições para fazer aquilo que se é gostoso, mas não é verdade. É Deus nos protegendo o tempo todo e nos dizendo com seus guarda-reios, com seus balizadores, que são seus preceitos e suas leis: meu filho, desse jeito você funciona, desse outro jeito não. Escuta as minhas palavras, eu não quero cercear a tua liberdade, eu quero proteger a sua vida, eu quero proteger seu casamento, eu quero proteger sua família, eu quero proteger você. É, em outras palavras, para que o carro da nossa vida não continue desgovernado e a gente não se sinta perdido e jogados, arremessados, ribanceira abaixo, porque às vezes o demônio e pessoas usadas por ele nesse mundo querem nos pinchar ladeira abaixo, e os mandamentos de Deus, guarda-reios divinos, impedem que continuemos a vida de forma desgovernada, sem sentido. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 9, diga com o padre: o temor do Senhor, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. é o princípio da sabedoria. Quantas e quantas vezes em nossas vidas nós vemos um homem estudado, uma mulher doutora, fazendo besteiras feito adolescentes inexperientes. Você não fica chocado de ver gente adulta, formada com mestrado, PhD, fazendo besteira? Recentemente mesmo, um muito famoso aí, não é? Fazendo besteira. Você fala, mas é tão estudada, como pode fazer tanta bobagem? E a resposta está na segunda leitura. Abre aí, versículo 6 da segunda leitura. Porque tem gente tão estudada fazendo bobagem. Talvez tenha sido até você. Talvez em algum momento da minha vida tenha sido eu, depois das minhas 2 ou 3 faculdades, ainda fazendo coisa de moleque. Versículo 6, eu vou começar. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos desse mundo. E agora veja que coisa, que afinal estão votados à destruição. A turma desse mundo que só fica a sabedoria da faculdade, só que fica só com a sabedoria do mestrado, da erudição, da cultura meramente humana, é uma sabedoria que os leva para o abismo, para a destruição. Versículo 7, agora você, vamos lá, vai lá, Ana. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Agora eu quero que você pense nos bambambãs, nos poderosos, nos doutores que não acreditam no Espírito Santo.
E leia o versículo 8 comigo, todo mundo junto. Versículo 8, vamos lá. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Tá bom, maravilha. Às vezes a gente vê pessoas simples. Você tem na sua família uma avó, um vô que talvez não sabia ler como a minha. Minha avó não sabia ler livros, mas sabia ler corações e vidas, né? Como ninguém. Tanto é quando as filhas no casamento entravam no BO, todo mundo ia procurar a minha avó. A única que não estudou e não sabia ler. Porque existe uma sabedoria que vem da terra, mas existe outra que vem do alto, que só os que temem o Senhor experimentarão. É a sabedoria dos pastorinhos de Fátima, com 9, 10 e 11 anos de idade, dando conselho para o prefeito da cidade. São Tomás de Aquino vai dizer para nós, e agora eu sei que vai dar um pouco de nó no cérebro, mas tem que forçar o nosso cérebro. Diga como padre. O que é gerado é sempre inferior a quem o gera. Então veja, isso aqui é aula de lógica, hein? Porque São Tomás de Aquino estuda Aristóteles. Então vamos lá, repetindo. O que é gerado é sempre inferior àquele que o gera. Agora pense. Exemplo. Você, filha, como é seu nome? Fala alto. Simone. Quando você nasceu, filha, não em dignidade, mas hierarquicamente, você era inferior à sua mãe. Por quê? Porque sua mãe te gerou. Aquele que é gerado é sempre inferior àquele que o gera. Exemplo, Steve Jobs inventou o quê? O iPhone. Steve Jobs é superior ao iPhone. Claro, por mais que o iPhone seja, o iPhone 14, pode ser fantástico. Mas quem o gerou está acima dele. Aí talvez você pense, mas o que isso quer dizer com isso, padre? Veja bem, se aquilo que é gerado é sempre inferior àquilo que o gera, e São Paulo está dizendo que existe uma sabedoria que é o quê? Humana. Se a sabedoria humana, ela é gerada por quem? Pelo próprio homem. Existem duas sabedorias no mundo. Fale com o padre. A sabedoria humana, que é boa. A sabedoria humana faz a gente ir para Marte, talvez colonizar a Lua. Maravilha, glória a Deus. Mas ela é limitada. E existe a sabedoria, diga comigo, sabedoria divina. Se aquilo que é gerado é sempre menor do que aquilo que o gera, a sabedoria humana, gerada pelo próprio homem, nunca o satisfará. Estará sempre aquém dos seus desejos mais profundos. E é por isso que uma pessoa estuda, conhece, se forma, realiza seus sonhos e sem Deus se sente vazia, porque a sabedoria que é gerada nela vem dela. E aquilo que você gera é sempre menor do que você. E é por isso que para ter sentido da vida, para ter paz, você precisa da sabedoria do alto, da sabedoria do Espírito, da sabedoria que vem de Deus. Amém? Todo mundo entendeu bem? Ótimo. Então agora podemos ir para a finalização e se prepare. São Paulo vai dizer para nós que essa sabedoria humana fracassa. E fracassa de diversos modos. Em alguns, a sabedoria humana fracassa quando aquele sábio humano é submetido a um poder maior. Um líder é vencido por outro líder e perde seu poder. Pronto, sua sabedoria afundou na areia. A sabedoria humana pode ser esvaziada por uma doença, que, como já disse aqui para você, uma gota a mais de sangue no cérebro, ou uma gota a menos de sangue no seu cérebro, por um acidente vascular cerebral, faz você ficar nas fraldas, esquecer seu nome e esquecer de quem você é. Portanto, tudo que você estudou, água abaixo. A sabedoria humana pode ser arrebatada de repente pela morte e já era, ou simplesmente pode ser esquecida com o passar dos séculos, porque os poderosos terminam esquecidos, ao passo que os santos continuam eternamente sendo lembrados. Então cuidado, você precisa muito mais do que da sabedoria humana, você precisa da sabedoria divina. E agora então, temos pelo menos 4 guarda-reios
há mais, mas eu só selecionei 4 e vou ser muito sucinto e objetivo nesses 4, para que nós possamos pavimentar e murar a pista de nossa vida para evitar que nós caiamos ladeira abaixo. Abra o seu evangelho no versículo 23. Versículo 23. Eu vou começar. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai você. Deixa a tua oferta ali, diante do altar. E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Ok, que mais? Só então vai apresentar a tua oferta. Primeiro, guarda-reio. Deus perdoa tudo. Diga como padre. Deus perdoa tudo. Às vezes o diabo convence você que o seu erro é tão grande que não tem perdão. Mentira. Deus perdoa tudo. Os adúlteros, os mentirosos, os ladrões e até os assassinos, se eles estiverem realmente arrependidos. Mas Deus não perdoa quem não perdoa. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ok. Deus não perdoa quem não perdoa. É possível que no inferno haja menos adúlteros do que esposos aparentemente virtuosos que lhes negaram o perdão. Viu? Quer ser perdoado por Deus? Então, perdoa. Ai, padre, mas eu pedi perdão, a pessoa não quis perdoar. O problema é dela. Você fez a tua parte. Você está quites com Deus, ela não. Guarda-reio número 2, versículo 28, vamos lá. Versículo 28, vou começar. Eu, porém, vos digo, vai você. Todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Imagine que bandidos planejam assalto a um banco, combinam todos os detalhes, estudaram todas as brechas, trocas de funcionário e da guarda, por meses e meses. E quando, feito a La Casa de Papel, e quando finalmente vão colocar em prática o roubo pela manhã, no horário marcado, a polícia lhes intercepta todas as ligações e descobre, de tal forma que o assalto simplesmente não acontece. Pergunta: os bandidos roubaram ou não roubaram? Resposta: depende. Por quê? Aos olhos dos homens, não. Mas para Deus, sim. Porque se pudessem, teriam roubado. O que conta para Deus é a intenção do coração. Se você é casado, compromissado e falasse: olha, eu não traí, graças a Deus, padre, a minha esposa, o meu marido, mas olha, eu falar para o senhor, tem um lá que se desse mole, aí eu pegava. Pronto, para Deus você já é um adúltero. Porque no seu coração, você já considerou a hipótese. Você só não conseguiu chegar às vias de fato porque é um banana. Mas se você pudesse, você faria. Não é porque você é bom, é porque não deu certo. Para Deus, você traiu. Porque o que vale para Deus é o coração. Tomem cuidado. O prazer não é um mal em si, mas certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. Viu? Toma cuidado. Alguns minutos de prazer e anos chorando porque você perdeu sua família, o respeito do seu filho e da sua filha, porque você foi iludido pela fumaça de Satanás. Não fique com uma pessoa que traiu outra para ficar com você. Se ela não se importou com a dor alheia, ela não se importa com a dor de ninguém, não ama ninguém, talvez nem a si, e está querendo ficar com você pela sensação de segurança emocional e bem-estar que você desperta nela, mas não porque ama você. Atenção, Deus não destrói uma família para construir outra. E se a sua felicidade não pode depender, veja bem, a sua felicidade não pode depender da desgraça alheia. Se você, para ser feliz, precisa desgraçar a vida de outra pessoa, isso que você está chamando de felicidade,
É ilusão de Satanás. E não foi Deus que te apresentou essa pessoa, foi o demônio. Às vezes eu acho algumas pessoas aqui na igreja, são poucas, mas que estão em união irregular, morando sob o mesmo teto, e chegam para o padre e falam assim: padre, nós dois decidimos, até regularizar nossa situação, casar na igreja, nós não vamos ter sexo, porque a Eucaristia é mais importante para nós. Esses são homens e mulheres que amam a Deus. Você namora, não fica sem sexo, mas fica sem Jesus na Eucaristia, não é na Eucaristia que você crê, é na tua carne, não é em Jesus. Se você acreditasse que Jesus está na Eucaristia, você ia ser uma pessoa casta. Cair é uma coisa, ser sem vergonha é outra, totalmente diferente. A maioria dos católicos não acreditam nada na Eucaristia, de jeito nenhum. Acreditam em si mesmos, querem seu próprio prazer, não amam a Deus acima de todas as coisas. Se você amasse, você escolher Jesus, não homem e nem mulher. Se o seu braço te leva a pecar, corta. É melhor ir para o céu sem braço do que com braço em tudo para o inferno. Há relações que levam você para o inferno, não para Deus. Então corta, e corta o mal pela raiz. A maioria dos católicos não amam Jesus na Eucaristia, amam o sexo, o bem-estar. Há pessoas para as quais o sexo é mais importante que Jesus. E aí é importante a gente se perguntar. Guarda-reio número 3. Os guarda-reios não é para tolir sua liberdade, é porque o seu carro não cai a ladeira abaixo. Não ache que o guarda-reio está brigando com você, seja maduro. Versículo 3, aliás, versículo 32. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular. O que é união irregular? Não vou ter tempo de explicar isso agora. Lá no original é moicheia, não porneia. Moicheia significa relações incestuosas, porque na comunidade primitiva, homens ficavam com filhas, com primo, com prima, tá? Mas eu não tenho tempo de explicar isso agora. Então, casamento válido na igreja, copadre, é disso que nós estamos falando. Olha lá, a não ser por motivo de união irregular, você faz com que ela se torne adúltera. Que mais? E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Não pode casar com homem e mulher que já foi casado na igreja. Tem tanta gente no mundo e você vai procurar a pessoa que está presa. Ai, padre, mas eu me apaixonei por ele, padre. Então trata de desapaixonar. E se apaixona por outro. É um monte de gente. Tem cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. Ela escolhe a enroscada. Oh, meu Deus do céu. Desapaixona porque paixão vai e vem. Cristo vem e fica. Ai, padre, então eu não tenho direito de ser feliz? Quem disse que vai ser feliz com pepino, abacaxi? E depois é para o inferno. Porque a palavra não mudou. Quando cai esse evangelho, a turma fica tudo assim: não é comigo, não é comigo. Estou com a minha namorada, nós dois já estamos morando juntos. Você está errado. Está errada. Muda de vida enquanto é tempo. Guarda-reio número 4 e último, porque eu não tenho mais tempo. Vai lá, versículo 34. Versículo 34. Eu, porém, vos digo, vocês: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés. Tá bom. Isso aqui, católico velho, eu escuto falando essa barbaridade. Pare com essa mania de jurar. Para. Quem jura com frequência é mentiroso. Mente tanto que precisa jurar por Deus e pelo mundo para que o outro talvez dê crédito, porque ele é conhecido por ser um fofoqueiro mentiroso. Uma pessoa sensata não precisa jurar. Ela fala: hoje eu vi um lobo cor-de-rosa. Você fala: um lobo cor-de-rosa? Vi. Quem falou? Depende de quem fala. Se for uma pessoa sensata, você fala: olha, eu nunca vi um lobo cor-de-rosa, mas quem está falando é aquele cara, ele nunca mente, só pode ser verdade. Agora, se for o Chico Estrela da mentira,
Quando ele começa a falar que viu um lobo, você já não acredita. Falou que é rosa, piorou. Tem católico que fala juro por Deus. Gente, agora estou falando com licença aqui. Não pode falar juro por Deus. Você nunca leu a Bíblia? Falar juro por Deus é pecado grave. Pare com essa palhaçada. É ou não é? Não acreditou? O problema é dele. É minha palavra. Você acredita em mim ou não? O problema é seu. Para com essa mania de falar juro por Deus. Pare com essa mania de falar juro por Deus. Eu estou aqui há 14 anos e escuto vocês falando juro por Deus. Não pode. Porque Deus é Deus e nós não somos nada diante dele. Quem é você para tomar o nome de Deus em vão? Não pode. Juro por Deus é pecado. Agora podemos concluir. E para concluir, nada melhor que rezar o salmo de hoje, pedindo ao bom Deus que tudo isso, que todos esses preciosos guarda-reios se tornem realidade bem concreta em nossa vida, para que possamos a partir dessa semana começarmos a sermos melhores do que éramos antes. Mas o Espírito Santo às vezes ele me incomoda, porque eu já terminei a pregação, né? Está aqui, the end. Mas a pregação inteira o Espírito Santo está me cutucando, né? Igual o meu catéter que está aqui no meu rim, né? Verdade. Eu falei que não ia falar, você tem que falar. Deixa eu explicar aqui, se ele está mandando eu tenho que falar. Atenção principalmente os homens jovens na casa dos 13 até os 20, 22 anos de idade. Vocês têm mania de masturbação e pornografia? O que vai acontecer com vocês? Quando vocês se casarem, se você não foi um homem que aprendeu a controlar seus instintos, ser casto, solteiro, casada que você não vai ser. O fenômeno de casados que se masturbam e veem pornografia é gigante, porque Satanás colocou essa algema lá na adolescência, e agora ele mesmo casado não consegue se livrar. Eu falo isso porque eu estudo isso, né? Sou formado em psicanálise, neuropsicopedagogia, e escuto as pessoas há 15 anos, então eu sei do que eu estou falando, tá? Então o que acontece? Muitos homens casados têm a mulher e recorrem à pornografia. Outra coisa, se você é um adolescente, um jovem viciado em pornografia e masturbação, quando a sua esposa estiver grávida e impedida de ter relações sexuais, o que você vai fazer? Pornografia e se masturbar. E isso se você não traí-la com outra mulher. Porque você já deixou Satanás colocar em você uma algema de ferro quando você era jovem, e agora na fase adulta você não consegue se virar. E vocês às vezes são muito inocentes, você só pensa assim, eu recorro à pornografia e masturbação, mas quando eu casar eu vou sossegar o facho. Lê do engano. Você casa, tem mulher e não se liberta desse mal, porque você virou escravo de Satanás. Peça libertação para Deus. Eu não ia tratar desse assunto porque é polêmico, mas o Espírito Santo falou, fale. Então, peça libertação. Você entendeu por que você é casado e quer outras mulheres? Você é casado e vê pornografia? Você é casado e não sai do grupinho do WhatsApp recebendo porcaria? Por causa disso. Não era para você sossegar? Tem uma mulher bonita, fantástica, tem relação sexual a hora que quer e ainda precisa fazer isso? Se isso não for escravidão de Satanás, o que é? Então agora eu posso terminar. Amém? Amém. Eu estou com a minha parabólica aqui. Vamos terminar. Então nós vamos pedir a força para Deus, para que nós possamos viver tudo isso que o Senhor nos ensinou. E como nós vamos fazer? Rezando a última estrofe do Salmo juntos. Veja aí, última estrofe do Salmo juntos. Mas vamos fazer, não igual papagaio. Vamos fazer rezando. Faça em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei. E de todo o coração aguardarei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.